Saúdo a esta grande assembleia com a paz do Senhor Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Podem assentar, que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Os 7 primeiros versículos. Se fosse possível, seria bom nós continuarmos a ouvir orquestra, né? Mais uns 10 hinos aí. Seria bom demais. Mas eu quero meditar nesse texto, bastante conhecido, mas ele me chama a atenção. E eu queria tentar compartilhar com os irmãos esse trecho da palavra do Senhor. Essa mulher, o texto é uma narrativa muito gostosa de se ouvir. Vocês percebem que se a gente lê pausadamente já é uma coisa que alimenta, né? Só leitura já nos alimenta. Mas há algum tempo eu fico meditando nesse texto, e eu até falei lá na igreja que essa aqui é uma coroa de marido morto. Pensando no que eu tinha falado no Retiro das Varoas sobre as coroas dos maridos, essa é uma coroa de um marido morto. Aconteceu o que nós já vimos aqui. Agora, a maneira como ela chega para o profeta diz para nós bastante coisa. Primeiro, ela vai recorrer a quem tinha intimidade com Deus, era o representante do Senhor naqueles dias, e aquela mulher bem sabia disso. O Senhor já disse para nós que nós não podemos recorrer a qualquer fonte. Nós precisamos saber recorrer ao Senhor. Primeira coisa que essa mulher ensina: diante das nossas necessidades, podem surgir muita gente para suprir, muito recurso. Inclusive, nós ouvimos aqui uma experiência de uma varoa
que ela contou a sua experiência de confiar no Senhor. Podendo confiar em outros recursos, ela decidiu confiar no Senhor. Essa mulher confia no Senhor. E o homem de Deus é aquele representante do Senhor naqueles dias. Era o marido dela, estava com ele. E ela, naquela situação, ela foi ao homem de Deus e disse: profeta, homem de Deus. Aí ela começa a dizer uma coisa, algumas coisas que eu acho muito importante, queria compartilhar com todos nós, tanto para marido como para esposa, esposo e esposa. A primeira coisa que essa mulher diz, ela diz: meu marido. Quando ela vai começar a narrar o problema, ela diz: meu marido. Parece uma coisa comum uma esposa se referir ao esposo como meu marido, mas na Bíblia não é comum. Não. Se nós lembrarmos, por exemplo, de Abigail, quando se referiu ao seu esposo, ela não disse, quando ela chegou diante de Davi, ela não falou, meu marido. Não. Lembram como é que ela se referiu ao seu marido? Ela disse, aquele homem de Belial. Ela não encheu a boca e disse, o meu marido. Essa expressão, meu marido, homens de Deus, ela é muito importante. A sua esposa, quando fala de você, ela fala assim com a boca cheia, é o meu marido. Essa expressão dessa mulher, para mim, ela é muito significativa. E ela é crescente. Você observa que ela começa nessa relação aqui, horizontal, dela com o marido dela. Então ela fala, meu marido. A sua esposa fala com orgulho de você, é o meu marido. Isso é importante demais. E eu quero junto trazer uma reflexão com a voz do Senhor. Olha como é que isso é importante. Demais. O Senhor disse assim para nós, não adianta chegar aqui com cara de santo. Cara de santo a gente sabe fazer. Em casa, é um leão. Isso é a voz do Senhor. O Senhor falando para nós. Não adianta chegar aqui com cara de santo. Em casa, é um leão. Uns já vieram encontrar comigo fora do tempo por agir assim, como terríveis animais com a sua companheira e seus filhos. Trate-as com mais amor, aquela que eu vos dei por companheira, os filhos que eu vos dei por companheiros também. Sejam mais companheiros dos vossos filhos e das vossas companheiras também. Estou falando para todos. Em 2014, 15/6/2014, inclusive era um retiro de pastores. O Senhor está dizendo que estava falando para todos nós. A minha esposa pode falar, meu marido. Ela enche a boca e fala, é o meu marido. Isso é muito importante. Mas essa mulher, ela é sensacional isso aqui, porque o negócio vai subindo, é gradativo. Aí ela fala, meu marido, aí vem a segunda classificação que ela faz. Primeiro ela diz, é meu marido, e a segunda é, teu servo. Opa! Virar para o profeta, homem de Deus, o profeta Eliseu, que você conhece bem, quem era. E ela virou para o profeta e disse, o meu marido, teu servo. Isso é muito importante, varoas, isso é muito importante. O seu marido, ele é, além de ser marido, um servo de Deus, ele, como um servo de Deus, às vezes não tem cargo na igreja, mas ele tem trabalhado para o Senhor. Como um diácono, você tem ajudado o seu esposo a desempenhar a missão dele. Varões,
teu servo. A nossa esposa pode dizer isso, que nós servimos, além de servir ao Senhor, servir ao seu pastor, diáconos, servos de Deus. Isso é muito importante o que ela diz. Ela sabe que pode dizer aquilo, porque você, quando lê isso aqui, você tem que pensar o seguinte: aquela mulher não estava de frente com um homem qualquer, ela estava de frente de um homem que dizia assim: Deus de Israel, em cuja presença eu estou. Ou seja, aquele homem tinha uma intimidade com Deus. Ela não ia falar conversinha com aquele homem e ele ia aceitar. Não, claro que não. Então tudo que ela fala tem um peso. E o profeta está ouvindo e acatando. Meu marido. É como se o profeta reconhecesse: é realmente teu marido. Ele sabia da vida dele, com ela, com os filhos. Agora, quando ela diz, teu servo, era um homem de Deus, que estava a serviço do homem de Deus. Como é que nós estamos agindo quanto a isso? Você, esposa, tem ajudado, ou quando o seu marido se dispõe a trabalhar na casa do Senhor, para fazer o trabalho do Senhor, seja no sítio, na igreja, ou em qualquer trabalho que o Senhor deu, você fala o que para ele? Você incentiva ele? Isso mesmo, meu bem, meu amor, meu marido, faz mesmo, pode ir, isso mesmo, fico satisfeita, fico alegre quando vejo você ajudar o pastor. Ou você fala, seu puxa-saco, vai, fica agradando o pastor, depois tu vai ver, e não sei o que lá. É assim que você age? Olha o que o Senhor falou, importante demais. Mostrem serviços na minha obra. Vós todos trabalhando agradarão aos meus ungidos, mas em primeiro lugar agradarão a mim, que sou o vosso Deus, que sou o vosso dono. Olha que importante. Agradar o ungido do Senhor. O Senhor está dizendo que em primeiro lugar você estará agradando ao Senhor. Então, quando essa mulher diz, meu marido, teu servo, ela poderia falar outras coisas. Vamos pensar aqui, meu marido, aquele murmurador, preguiçoso, mentiroso, duas caras, duas palavras, aqui é uma coisa, quando sai fora é outra, é totalmente diferente, que só Deus conhece, e às vezes nem nós conhecemos. Ela podia falar muita coisa, mas ela classifica o marido dela, esse marido, ela é uma coroa de marido morto, ela enaltece o marido dela, ela está orgulhosa do marido dela, e ela, mesmo que, pensa bem, a situação é desfavorável. Mas vamos lá. Ela diz, meu marido, teu servo. Agora, antes aqui de passar para outra qualificação que ela dá, ainda sobre o servo, o Senhor falou para um que já dorme com o Senhor, saudoso diácono Francisco Zeca, que eu tive o privilégio, inclusive, de ser diácono, e aprender no ministério do diácono Francisco Zeca, ainda de 2000 a 2004, na igreja em Acari, especialmente aprendendo a servir ceia, juntamente com o pastor Bizai, na época, diácono, pastor Joésio também por um período, né? Aprendemos, poxa, era sensacional, a gente chegar no domingo lá na igreja, depois do estudo bíblico, e aprender com o diácono Francisco Zeca, aquela reverência no serviço, no preparo da Santa Ceia, nos detalhes, que coisa maravilhosa. Aí olha o que o Senhor falou para o diácono Francisco Zeca, já na sua idade avançada, em 99, o Senhor disse, tenho me agradado daquele meu servo, tenho visto o seu trabalho, trabalha de coração aberto para agradar os meus ungidos. Isso é muito nobre. Guarda isso, varão. Limpa da sua mente que você está fazendo para homem. Nós não estamos nessa esfera. Nós estamos numa esfera espiritual. Se você não fizer, se eu não fizer,
O RH de Deus é muito rico, nunca vai faltar gente com muito mais capacidade do que eu e você para fazermos o trabalho do Senhor, para fazer o trabalho do Senhor, mas como nós já temos ouvido aqui de diversas maneiras, Deus nos privilegiou. É um privilégio que Ele nos deu. Ele falou que você, não é que você é melhor, Ele simplesmente deu o privilégio, só que a gente tem que agarrar com todas as forças. Meu marido, teu servo. A terceira subiu o nível. Aí o nível foi bem alto. Meu marido, ela está aqui na esfera conjugal. Quando ela fala teu servo, o negócio já é mais abrangente. Vai para a esfera espiritual. Agora ela vai no alto agora. Porque a terceira qualificação que ela dá para o marido dela já saudoso, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Falar para mim que você teme ao Senhor, não vai mudar muita coisa. Mas repito, ela estava falando para um homem de Deus, que vivia na presença de Deus, que recebeu uma porção dobrada. Se ela abrisse a boca para falar uma mentira, ela seria repreendida normalmente, com certeza, mas ela tem a ousadia de virar para o profeta e dizer: e tu sabes que ele temia o Senhor. Poxa, isso é muito profundo, isso é um nível muito alto para nós. Maridos, depois de Deus, quem melhor nos conhece é a nossa esposa, que convive com nós todo dia, conhece mais do que os filhos, mais do que até a sua mãe, porque você já casou. Agora você tem filho que casa é uma coisa, em casa antes de casar é uma coisa, depois que ele casa é outra. Aí realmente só a esposa que conhece. Às vezes a esposa fica ouvindo a mãe falar do filho, fala: meu filho é isso, aí ela fica: poxa, eu acho que eu casei com outro. Acho que aconteceu que nem Jacó casou com a outra. Eu acho que não é esse não, porque o que eu vejo lá em casa, o trem é feio. A sua esposa sabe. Aí, voltando à primeira orientação do Senhor, não adianta chegar aqui com cara de santo, falar que Deus fala no teu coração, que Deus te orienta, que você está vendo visão, que você não está com nada. Você está se enganando, achando que consegue enganar o Senhor. O Senhor já disse que a nós você engana, aos meus ungidos engana. O Senhor chegou a dizer: até os meus vasos, o Senhor permitia que enganasse. Mas o Senhor disse: a mim. Pior que às vezes a gente esquece disso, né? E quer encenar. Dá não. Olha o que o Senhor falou para um servo: servo meu, muitos dizem que tu tens temor ao meu nome. Vou te perguntar agora: tens mesmo? Tens temor mesmo em ti? Responda para ti mesmo. Olha que pergunta. Então, quando essa mulher chega e diz: meu marido, teu servo, temia o Senhor. Ah, que qualificação desse marido, que coisa extraordinária. Eu não vou longe, nesse texto aqui, eu quero só parar nesse ponto aqui. Esse texto é muito rico, mas eu quero só deixar essa reflexão para nós. Nós estamos numa Assembleia Geral, o Senhor está aqui entre nós, como já foi dito desde o início, o Senhor já disse isso para nós, que Ele nos recepciona no portão. Meu querido, como é que a tua esposa está aqui? Coração alegre, aberto, recebendo do Senhor, se alimentando mesmo? Como é que o seu esposo está aqui? Nós estamos na presença do Senhor, e aqui é uma coisa, mas o Senhor quer que aqui seja o reflexo das nossas casas, que nós venhamos de casa.
com essa harmonia entre a esposa, entre os filhos, para quando nós nos reunirmos, realmente o Senhor achar graça em nós e ser gracioso para conosco e nos alimentar, nos abençoar, como Ele tem feito pela sua misericórdia. Mas nós precisamos entender que quando nós estamos errados e o Senhor alegra o nosso coração, isso não é uma autenticação do Senhor para o meu erro. Tira isso da sua mente, porque às vezes tem gente que pensa assim: não, mas o Senhor me visitou, se eu tivesse errado, Ele não me visitava. Negativo, negativo. O Senhor é rico em misericórdia, Ele não quer deixar você morrer, Ele não quer deixar eu perecer, Ele nos alegra, Ele nos dá uma injeção, um despertamento, para que nós tenhamos entendimento, e o temor entre no nosso coração, e nós nos humilhemos. Senhor, tem misericórdia de mim, Tu estás me visitando, mas eu estou errado, me perdoa, Senhor, me perdoa, tem misericórdia, eu preciso mudar, porque senão vai diminuindo, daqui a pouco você não sente nada, e a coisa só piora. Deus não quer isso para nós. Ele nos trouxe aqui, tem nos alegrado, que coisa maravilhosa, de diversas maneiras, e a obra é um negócio tão primoroso, que nós já estamos cansados de saber disso, né? Assim, num ambiente desse assim, ó, não precisa ninguém dar pulinho, e fazer um show, e falar coisas motivacionais, não. O Senhor chega com a brisa dele e daqui a pouco começa a nos visitar, sem ninguém falar nada. Quantas vezes acontece isso nas nossas igrejas? Às vezes antes de começar o culto nem começou, ninguém ainda levantou a voz em oração, não teve liturgia, não teve nada, mas a gente não é assim. Às vezes a gente entra na igreja e fala: eita, hoje o Senhor resolveu se manifestar, e antes de tocar o prefixo a gente já está sentindo a presença do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, assim que o Senhor quer para nós, Ele está nos instruindo. E eu quero deixar essa palavra aqui, não vou longe não. Esse texto aqui, para mim, ele termina, pastor Fabiano, lá na graça. Porque a mulher chega e fala assim, o profeta pergunta: o que você tem? Ela disse: nada. Mas aí parece que, como nós, na lei, né, a gente ainda quer ajudar, assim, não tenho nada, senão uma botija de azeite. Diante da necessidade dela, o que ela tinha era nada, era o que nós tínhamos diante do Senhor, nada. Nada é ausência de qualquer coisa. Nada é nada. Não é nada mais. Não, é nada. Porque tem gente que pega esse texto e fala assim: porque você tem que ter uma botijinha. Tá bom, tenha. Mas o nosso Deus não precisa disso. Porque Ele faz do nada. Ele glorifica o nome dEle, como glorificou na nossa vida. O que nós tínhamos diante desse Deus maravilhoso, que nós vimos a exposição aqui de manhã, maravilhosa da palavra de Deus, é que nós não tínhamos nada. Mas a graça inundou sobre as nossas vidas, e o que o Deus fez sobre nós, deu para nós comermos, vivermos e vivermos do resto. Olha só que coisa extraordinária, porque o resto aqui seria uma aplicação de além daquilo que a graça nos deu de essencial, que foi a justificação, perdão dos pecados e a garantia de uma vida eterna com Deus. Hoje nós estamos vivendo como que se fosse o resto da graça, que o resto da graça, na verdade, é uma mina de ouro. O resto da graça é uma mina de ouro para nós, são diamantes, essas coisas extraordinárias que o Senhor tem feito para nós, e nós estamos vivendo desse resto maravilhoso. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.